Sr. Presidente deste painel, Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Dr. Sr. Deputado Carlos Prestrelo, ilustres colegas parlamentares, senhoras e senhores deputados, em jeito de conclusão, dizer o seguinte, que pela Lei 52 de 2019 foi regulado o regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos, as suas obrigações declarativas e o respectivo regime sancionatório. Por intermédio desta lei, ficou designadamente definido por lei que os deputados à Assembleia da República são titulares de cargos políticos e que os mesmos deveriam aprovar, em sede da Assembleia da República, um código de conduta. Eis que, então, o Código de Conduta dos Deputados da Assembleia da República foi aprovado por resolução. Mas o Estatuto dos Deputados já previa, nomeadamente, quais os direitos e os deveres dos deputados, maiormente o de respeitar a dignidade da Assembleia da República, bem como os respectivos regimes de incompatibilidades e de impedimentos. E as imunidades? As imunidades são aquele chapéu sob o qual todos os deputados se escondem? Isto é de facto um mito. É verdade que estamos aqui nesta matéria do regime jurídico dos titulares de cargos políticos, mas também é importante abordarmos aqui em jeito de conclusão, até porque uma questão pedagógica, esta matéria das imunidades. Os deputados são irresponsáveis civilmente, criminalmente e disciplinarmente pelos seus votos e opiniões emitidos no exercício das suas funções e não podem ser ouvidos como declarantes ou arguidos sem autorização da Assembleia da República, exceto se, e já na qualidade de arguido, recair sobre os mesmos fortes indícios da prática do crime doloso, a corresponde pena de prisão, cujo limite máximo seja superior a 3 anos. Também não podem ser detidos ou presos sem autorização do Parlamento, a não ser por crime doloso, a corresponda uma pena de prisão superior a 3 anos e em flagrante delito, e neste caso a suspensão do deputado é obrigatória. As imunidades, volto a repetir, dos deputados previstos, dos deputados previstas na Constituição da República Portuguesa, bem como no Estatuto dos Deputados, e é importantíssimo, volto a repetir, que este Instituto seja devidamente compreendido por todos nós, pela sociedade, pelos portugueses, não foi previsto para criar privilégios em violação do princípio da igualdade de todos os cidadãos perante a lei, nem aqui estão em causa atributos individuais ou interesses pessoais dos deputados. O que está aqui em causa é, sim, a defesa da instituição a que pertencem, à Assembleia da República, e da nobre função que exercem. E agora passo a citar Pacheco Pereira. A razão pela qual existem imunidades parlamentares tem a ver com a própria ideia do que é ou deve ser um deputado e do seu papel enquanto representante da soberania popular face ao Governo. É suposto que possa, em nome do povo que representa, dizer o que pensa e o que quer com total liberdade, sem receio de ser perseguido por isso. E perseguido não significa apenas processado por abuso de liberdade de expressão, injúria ou difamação. Significa perseguido. E a história abunda em casos em que governos, pretendendo afastar deputados incómodos, tentavam incriminá-los de diversas matérias. Ora, e atendendo a que os deputados não respondem pelos seus votos e opiniões emitidas no exercício das suas funções, então como atuar quando os mesmos violam o seu dever de urbanidade, de lealdade institucional? No regimento da Assembleia da República já encontramos algumas respostas. Efetivamente, o artigo 16 do regimento consagra a possibilidade de o Presidente da Assembleia da República usar os meios necessários e tomar as medidas que entender convenientes para manter a ordem e a disciplina, o que pode significar, no limite, a decisão de expulsão do plenário pelo curso restante de expressões e, se necessário, inadequadas, e, se necessário, recorrer aos agentes da autoridade. E quando é que isto pode acontecer? Imaginemos um determinado deputado, por mero raciocínio, que, entretanto, em plena sessão plenária, oferece tareia a outro. Sr. Deputado, o que é que está a dizer? Vamos já aqui resolver o assunto. Numa situação destas, que é hipotética, isto nunca aconteceu. E, efetivamente, o Sr. Presidente da Assembleia da República podia fazer uso desta prerrogativa prevista no artigo 16 do Regimento da Assembleia da República, se isto fosse audível, ou seja, se estivéssemos perante um caso de um deputado que tenta, ou pelo menos tentou, agredir um outro deputado.
mas é uma mera hipótese académica que estamos aqui a abordar. Volto a repetir. Também temos o artigo 89, número 3, do Regimento da Assembleia da República, que preceitua que o Sr. Presidente pode retirar a palavra ao deputado quando o seu discurso se tornar injurioso ou ofensivo. O que estou aqui a referir já foi dito ao longo deste dia e, nomeadamente, no período da manhã, em que se fizeram aqui uso destas possibilidades regimentais. Logo, já temos aqui alguns instrumentos de atuação que podem ter o necessário e conveniente uso para fazer face a faltas de urbanidade, de respeito de uns deputados para com outros. Faltas de urbanidade, de respeito, são efetivamente conclusões e, portanto, têm que ser dissecadas para percebermos o que é esta urbanidade, a falta de urbanidade e, volto a repetir, de respeito e ausência deles. Bem sabemos que a liberdade de expressão não é um direito absoluto, também já aqui foi dito, e que comporta as limitações atinentes à tutela de direitos de personalidade, onde se inclui a honra, a imagem, a reserva privada e familiar, tal como consignado no artigo 37 da Constituição da República Portuguesa. As restrições à liberdade de expressão, quando se verificam, respeitam sempre o princípio jurídico-constitucional da proporcionalidade e obedecem à imperiosa necessidade de determinadas expressões serem socialmente criticadas e conhecerem, por isso, no campo criminal, a aplicação de sanções quando se faz um uso excessivo das mesmas ou se formulam juízos ofensivos da honra e do bom nome. Creiam que nunca seremos bons advogados em causa própria e exige-se nesta matéria, como noutras em que se legisla, a necessária equidistância que está isenta de condicionalismos ou de preconceitos. Como nos disse António Barreto no pretérito de sábado, no seu artigo publicado no Público, sempre houve e haverá deputados mal-educados, incultos, grosseiros e com cadáveres no armário. E talvez, o que significa que o debate está aberto, somente espíritos muito inocentes, como o meu, como alguns de nós, serão capazes de esperar que um código de moral, de conduta, possa ter verdadeiramente eficácia. Volto a repetir, são reflexões e o debate está aberto. Não podemos ser inocentes e urge fazer uso de instrumentos de regulação que já estão previstos, volto a repetir, quanto a esta matéria no Regimento da Assembleia da República. Ainda quanto às hospitalidades, também aqui está uma matéria que carece de alguma revisão, porque também já aqui foi dito. O que está previsto, efetivamente, no atual Estatuto dos Titulares dos Cargos Políticos impede que alguma entidade privada na região autónoma da Madeira possa convidar um dos ilustres deputados para participar numa conferência. Porquê? Porque temos o limite dos 150 € e, portanto, como deve imaginar, não se consegue uma passagem aérea nem estadia para a região autónoma da Madeira por este valor. Quanto às incompatibilidades, deveremos todos fazer um esforço para ultrapassar o entendimento complexado de que quem somente vem para a política, quem tem interesses pessoais nisto ou naquilo. Não é verdade. Temos deputados e deputadas que estão aqui para servir, para darem um pouco do seu tempo ao bem comum, que têm um passado profissional, que têm um presente e que, quando saírem desta catedral da democracia, vão continuar com o seu desempenho profissional. Todos estamos aqui com um passado, graças a Deus, com um presente e com um futuro, e efetivamente a política deve ser exercida com humildade e competência. Muito obrigada.